Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo e explorar alguns dos animais mais impressionantes que já habitaram a Terra na pré-história. Esses seres incríveis mostram como a vida na Terra evoluiu ao longo dos milhões de anos, e como muitas espécies se adaptaram para sobreviver em seu ambiente. Desde libélulas gigantes até escorpiões do mar monstruosos com capacidade de causar medo em qualquer um, esses animais vão te surpreender com suas características únicas e incríveis. Vamos juntos descobrir quais são esses animais que já habitaram a Terra na pré-história. Não esqueça de se inscrever em nosso canal para mais vídeos fascinantes sobre a evolução da vida na Terra. A Arthropleura é um inseto que viveu durante o Permiano, há aproximadamente 299 a 251 milhões de anos atrás. Era uma das criaturas maiores do seu tempo, podendo chegar a até 2 metros de comprimento. Esse inseto era um tipo de artrópode, com um exoesqueleto externo e patas articuladas, semelhantes aos escorpiões e miriápodes atuais. Ele habitava as florestas úmidas da Eurásia e da América do Norte e era herbívoro, alimentando-se de folhas e ramos de plantas. A descoberta de fósseis desse animal é importante para compreender a evolução das criaturas terrestres no período Permiano. O Arthropleura é considerado um dos insetos mais emblemáticos do Permiano devido ao seu tamanho imponente e ao seu esqueleto distinto. Os fósseis dessa criatura fornecem informações valiosas sobre a biologia e a ecologia das criaturas terrestres durante o Permiano. Apesar do seu tamanho, ele era altamente adaptável e provavelmente se desenvolveu para se proteger de predadores e preservar sua fonte de alimento. A estrutura dos seus segmentos corporais parece ter sido otimizada para suportar o seu peso e permitir o seu deslocamento em superfícies molhadas e lamacentas das florestas úmidas onde ele habitava. Os estudos dos fósseis desse gigante inseto também têm contribuído para nossa compreensão das mudanças climáticas e do meio ambiente durante o Permiano. Por exemplo, alguns estudos sugerem que a extinção massiva de seres vivos no final do Permiano pode ter sido causada por mudanças climáticas, como a seca e o aquecimento global, o que poderia ter afetado as condições ideais para a sobrevivência dele e outras espécies. Já Equilopterus é uma espécie de artrópode que viveu há aproximadamente 385 milhões de anos atrás durante o Devónico. É uma das espécies de artrópodes mais antigas conhecidas e foi descoberta em fósseis encontrados na Alemanha. Ele tinha cerca de 2,5 metros de comprimento e era provavelmente um predador carnívoro. Possuía uma estrutura corporal semelhante aos escorpiões modernos, com patas articuladas e um exoesqueleto externo. A descoberta desse estranho animal fornece informações sobre a evolução dos artrópodes durante o Devónico. Anteriormente, acreditava-se que os artrópodes eram criaturas relativamente pequenas durante esse período, mas a descoberta desse animal sugere que alguns artrópodes já eram bastante grandes há 385 milhões de anos atrás. Meganeura é uma espécie de libélula que viveu há aproximadamente 300 milhões de anos atrás, durante o período Carbonífero. Ela é conhecida por seu tamanho gigantesco, era carnívora e alcançava 75 centímetros de envergadura. Meganeura tinha uma estrutura corporal semelhante às libélulas modernas, mas diferentes delas em tamanho. Ela era provavelmente uma predadora eficiente, usando suas grandes asas para caçar insetos e outros pequenos animais. Vivia próximo a corpos de água e predava outros insetos, incluindo pequenos anfíbios e répteis. Acredita-se que ela podia chegar a proporções tão gigantescas por causa da quantidade de oxigênio na atmosfera durante aquele período, muito maior do que hoje. Outra hipótese propõe que esses insetos, na falta de outros predadores aéreos que pudessem ameaçá-los, teriam ficado maiores por pressão evolutiva frente às suas presas, de forma a facilitar a caça.
Anomalocaris é outra espécie de animal marinho que viveu há aproximadamente 515 milhões de anos atrás, durante o período Cambriano. É conhecido por ser uma das primeiras formas de vida complexa a surgir na Terra e por sua aparência única, com grandes olhos compostos e pinças frontais poderosas para sua época. Era uma criatura gigantesca, que variava de 45 centímetros a 1,8 metro de comprimento. Era provavelmente uma das principais espécies predadoras da época. Suas pinças eram usadas para agarrar e esmagar presas, enquanto seus olhos eram compostos por 30.000 lentes individuais, o que indica uma visão muito avançada, permitiam uma visão precisa. A alimentação dele é considerada como carnívora, ou seja, ele se alimentava de outros animais marinhos. Isso foi sugerido por conta da estrutura de suas presas largas, que poderiam ter sido usadas para caçar outros seres vivos marinhos, como outros animais, esponjas e algas. Além disso, a estrutura do corpo dessa criatura sugere que ele tinha uma mandíbula forte e dentes afiados, que poderiam ser usados para rasgar e despedaçar sua presa. E é isso, pessoal! Esperamos que tenham gostado desse passeio pelo mundo dessas criaturas incríveis que já habitaram a Terra na pré-história. Lembrem-se de que, apesar de algumas dessas espécies serem assustadoras, elas fazem parte da riqueza e da diversidade da vida na Terra. Não esqueçam de deixar nos comentários qual deles que mais lhes impressionou e, claro, se inscrevam em nosso canal para mais vídeos interessantes sobre o mundo animal. Esperamos que você se divirta explorando o mundo das curiosidades conosco e aprendendo coisas novas a cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!